Bem, pessoal, eu queria fazer duas perguntinhas para entender aí como é que vocês estão. Quem aqui do nosso público tem SAP hoje? Ah, legal. E quem desse público aqui, dessas empresas, já fizeram alguma coisa no SAP de vocês? Ah, tá vendo? Olha o desafio grande que a gente tem aqui num curto espaço de tempo para preparar o SAP e para que a gente possa emitir as notas lá em janeiro de 2026. Eu queria trazer aqui algumas informações, só para a gente poder contextualizar o que a reforma tributária trouxe de novo no ponto de vista, principalmente de tecnologia, né? Então a gente teve as notas técnicas, né, que ajustaram os 3 novos impostos, né? E aí o meu amigo Ale aqui vai falar do imposto do pecado, porque a empresa dele vai ser diretamente impactada com isso. A gente teve 14 novos eventos na nota fiscal eletrônica que foram criados. A gente tem 2 novos documentos eletrônicos que foram criados e aí a partir de janeiro a gente vai ter que estar pronto com isso. São mais de 33 mil possíveis alíquotas para que a gente possa, a combinação delas, né, a partir de janeiro também. Um cadastro único do contribuinte, uma apuração centralizada, né, e aí o fisco, né, como o Flávio fala aqui, né, é o vampiro cuidando do banco de sangue, né, então o fisco vai estar com todas as informações na mão a partir de agora, e a gente vai ter um pequeno período de transição de alguns anos aí, que as empresas vão ter os 2 cenários a serem trabalhados, né. E aí eu queria perguntar um pouquinho, só mais uma informação aqui, né, o que a SAP fala que a gente tem que fazer? Né? O que a SAP está trazendo para a gente aí como a atualização tecnológica? Né? Ela fala que a gente tem que estar na versão mais atual, ela fala que as empresas têm um suporte package mínimo para estar prontas para fazer a configuração da reforma tributária. Então ela traz um cenário bastante difícil que as empresas precisam enfrentar em diferentes cenários de negócio, né? Porque cada empresa está num momento de vida, cada empresa tem a sua administração de tecnologia em um lugar, né? Às vezes nacional, às vezes internacional, isso impacta também, e aí o Ale vai falar um pouquinho disso, e eu queria fazer a pergunta para o Seco aí. Seco, o que realmente a gente precisa fazer diante desse cenário? Vamos lá, vamos começar do começo. Quem aqui, rapidamente, quem está olhando para mim, eu sei que a gente pode falar até para o outro lado, né? É uma loucura. Mas quem aqui olhando para mim, hoje, usa, por exemplo, um iPhone ou um Android? Qualquer uma dessas duas. Levanta a mão. Acredito que todo mundo. O SAP também é um sistema como qualquer outro. E aqui, quem é TI e quem é fiscal? Quem é fiscal? E quem é TI agora? Eu tenho uma minoria de TI. E eu sou de TI também, então eu não vou ficar aqui no bit byte, tá bom? Vou explicar um pouco mais facilitado. O que acontece quando eu não atualizo o meu iOS ou quando eu não atualizo o meu Android e vem as atualizações dos aplicativos? Eu passei por essa experiência recentemente com uma amiga minha que falou, pô, o banco não está mais funcionando. O Itaú, na época, né, não estava mais funcionando. E eu fui olhar o iPhone dela, um iPhone 10, 11, alguma coisa assim, com suporte, e não estava funcionando por quê? Porque a versão do iOS não era atualizada há muito tempo. Tem que atualizar e tem que deixar o máximo atualizado para que os aplicativos funcionem. Fazendo um paralelo agora com a SAP sempre ela vai querer que você esteja no mais atualizado da sua tecnologia, sempre. É o S4HANA hoje, 2023, FPS 3, ela quer que você esteja nessa versão. Se você não está, a SAP ela vai começar, digamos, de alguma forma te penalizar, vou colocar entre aspas. Então ela já se posicionou da seguinte forma. O que a SAP quer? Quer que você esteja na última versão sempre. O que ela deixou como mínimo? Para vocês entenderem, ela deixou uma versão mínima para que vocês estejam, para que vocês tenham acesso às notas da reforma ou às atualizações referentes à reforma. E o que eu estou pregando sobre isso, né? O que eu estou trazendo para vocês e deixando a nossa experiência também na Numen com a Solutio. O que a gente percebe sempre dá para ser estudado. Se eu falo de uma atualização para vocês do sistema como um todo, eu estou falando de testes totais. Eu não consigo subir um support package, que é chamado uma versão, sem testar a empresa inteira. E quando eu estou falando de uma atualização como a reforma tributária, por experiência, eu estou em SAP há mais de 10 anos, a gente sabe que poucos pontos são de fato tocados. Eu poderia ter um teste menor, pensando talvez em SDMM, compras e vendas, conforme o que saiu da reforma até hoje, daria para ter um teste nesse sentido, claro, fazendo um estudo básico para ver se realmente é necessário atualizar alguma versão que seja do sistema, ou, às vezes, e a gente já fez esse estudo para algumas empresas, às vezes não é necessário. Para vocês terem uma ideia, só o número aqui que eu vou jogar.
uma atualização de suporte package, que é o mínimo que dá para atualizar do SAP, ela joga 1000 atualizações, 1067 geralmente, notas dentro do SP. Quando eu estou falando nos estudos que a gente tem feito, a gente tem levantado hoje 30 notas, 20 notas. Teve um estudo mais recente que eu fiz que foram 10 notas. Então, muito mais fácil vender para o nosso global, quando eu tenho um time global, vender para a nossa TI, que são somente 10 notas, são 20, dá para a gente estudar, do que vender uma super atualização global, testando do PP ao CO, produção, controladoria, tudo, sendo que os impactos hoje, falando de 2026, são prioritariamente, talvez 99% SDMM. É por aí. E aqui também, ponto muito importante aqui, Seco, mas pensando do lado como empresa, tanto a área fiscal financeira e tecnologia tem que ter uma coordenação muito grande, porque não quer dizer que a empresa parou todos os outros projetos para fazer só esse. Então, os funcionários, recursos, grana, tudo é limitado. Então, tem que fazer esse planejamento com antecedência para que tudo seja esse sucesso aqui de 2026. E Ale, o que vocês estão fazendo lá hoje na Bacardi? O que vocês já estudaram? Eu sei que você está global, mas está responsável por esse projeto de reforma tributária, localização Brasil. Me fala um pouquinho do cenário de vocês aí. Legal. A gente tem 118 países dentro do mesmo SAP, a mesma instância, não é nada separado. É bem complicado. Não estamos no S4HANA, então, obviamente, a gente tem muita customização. Então, nosso SAP tem aí para mais de 18 anos, então imagina, né? Soluções Zs acabaram ficando por muito tempo. Um Enhancement Pack é realmente uma dor de cabeça. O approach para esse projeto e um outro em paralelo que a gente vai rodar em um outro país, nós criamos uma instância nova do SAP, uma cópia da produção. Então ele vai ficar ali quase que um segundo dev para que a gente faça essa conexão e saia todos os testes e tudo mais. Agora, uma coisa importante aqui, isso é um ponto muito positivo da Bacardi, a gente tem um cenário de testes praticamente todos automatizados. Então, a gente consegue fazer muito rapidamente todos esses cenários, porque o Brasil sempre era o patinho feio, que estragava o brinquedo do global, e, no final das contas, a gente aqui acabava sendo penalizado. Então, para também dar essa segurança para quem está num landscape multifuncional, de múltiplas empresas ou países, esteja preparado, testa e o quanto mais testar, é o melhor. Então, o seu time fiscal, nesse primeiro momento, ele vai ser pouco envolvido, mas porque você evoluiu e você tem esses cenários de testes que você consegue automatizar. Para aquela empresa que não tem isso, o time fiscal vai ser bastante demandado. O time fiscal vai ser bastante impactado. E hoje o cenário da Bacardi é bastante desafiador, porque nós somos uma empresa grande e pequena ao mesmo tempo, né? A Operação Brasil não é tão grande assim, a gente vende para todos os estados, mas a equipe fiscal é muito pequena, liderada aí por algumas mulheres batalhadoras ali que mantêm tudo em dia. Mas ainda assim, mesmo sendo pouco impactado nesse início, a gente vai utilizar bastante recurso. Entendi. Ô Seco, fala para mim um pouquinho as empresas, o que você orienta a empresa a fazer agora? Um roadmap, qual que é o primeiro impacto? A gente tem um ambiente aí de teste que vai ser liberado em julho, a gente tem algo obrigatório a partir de outubro, aí a gente tem a questão de ter as informações a partir de janeiro no documento fiscal. Me fala um pouquinho, o que você orienta a empresa a fazer para garantir esse primeiro step de toda essa jornada que é a reforma tributária? Pergunta complexa, né? Porque é uma pergunta comprida. Eu vou colocar aqui que a gente colocou um 2026 de sucesso. Talvez aqui eu estou pregando um apocalipse para vocês, para justamente garantir um 2026 de sucesso, tá bom? Então entendam isso. O que acontece hoje? O que a gente está prevendo para 2026? Ou pelo menos para esse ano, né? Não vamos falar 2026, vamos falar esse ano. A gente tem uma nota técnica da Cefaz, NT 2025-002, que ela está pregando para nós, e conseguindo ler ali, a gente pode ter um pouco de medo já. O que ela diz para nós? Eu tenho outubro desse ano, produção, pode entrar as novas tags, elas são opcionais, não estou validando se elas estão lá ou não. Então, a partir de 1º de outubro, o meu fornecedor ele pode me mandar essas tags. Se ele for maluco, sim, mas a gente sabe que
não tem só gente sã no Brasil hoje. Eu tenho um outro ponto que eu estou pregando bastante também. A partir de janeiro é obrigatório essas novas tags, todas elas, regra de validação. Se eu não mandar o IBS-CBS, rejeição 1115. Ou seja, se eu dormir em berço esplêndido agora e acordar só em 26, meu sistema para de emitir nota. Esse é o recado que a gente está passando para todos os clientes, independente da ferramenta, se é SAP, se é TOTS, qual for. Então a gente tem essas duas datas principais. Eu quero colocar mais uma pimentinha nessa história. Segundo a ANT, em julho começa em ambiente de homologação. Então, perfeito. Está lá, 1º de julho, posso testar as novas tags. Uma coisa que me assustou e está assustando os contribuintes que já viram e tiveram a mesma impressão que eu, é que 1º de julho também começam as regras de validação em ambiente de homologação. Então a gente tem um risco aqui. Se eu não fizer nada, pelo menos até julho, lendo a nota do jeito que ela está, e eu acredito que se Deus quiser, os deuses da Cefaz vão mudar essa nota, eu posso ter um erro de validação no meu ambiente de homologação agora, em projetos que não tem nada a ver com a reforma. E se eu não fizer nada, mais uma vez, eu vou ter erros em homologação se eu não fizer nada, segundo a própria nota. Agora, pensando em roadmap. Então, agora eu tenho essas datas na cabeça. Se eu não fizer nada, eu já sei que o resultado vai ser catastrófico. A gente sempre fala de budget. Quantos dias sem faturar dá para montar um budget bacana, né, para a gente ter essa coordenação? Mas eu estou falando de quem está em SAP. E eu vou falar nome de ferramenta aqui, me perdoem. Quem está em SAP, se você ainda não fez esse estudo de quantas notas você precisa aplicar, ou quão demorado vai ser isso, preciso subir HP, preciso subir versão, vou ter que ir para o S/4HANA por causa da reforma, esse estudo tem que ser feito hoje, justamente para saber o tamanho do problema. E para adicionar para vocês uma outra pimentinha, tá muito apimentada essa conversa já, mas colocar para vocês uma outra pimentinha, eu tenho uma coisa que chama GRC-NFE. Essa é a boa, eu já entendi, essa daí é a boa. A SAP falou o quê? Não vou atualizar o GRC-NFE para a reforma tributária. Ou seja, quem usa mensageria outbound, eu transmito para a Cefaz usando o GRC, não vou ter atualização. Outbound, olha pessoal, se fosse para mudar a data, eu acredito, com Deus aqui na minha testemunha, que a SAP já teria mudado. Se fosse para mudar, já teria mudado. Estamos em maio, está muito perto. Julho já tem nota para ser colocada para colocar essas novas tags. Então, eu tenho esse risco gigantesco de ter GRC-NFE. Ele precisa ser mudado para outra solução, seja DRC, seja não DRC, seja não SAP. Não tem problema nenhum. Aqui, se vocês quiserem conversar comigo sobre DRC, fiquem à vontade, mas aqui a gente está num painel mais agnóstico. Não tem problema se não for DRC. Uma outra coisa é o inbound, talvez, do GRC. Se eu tenho um inbound, o fornecedor maluco que a gente tinha comentado há tempos atrás, em outubro ele pode mandar essas novas tags. Então o recado que fica aqui é, se você ainda não sabe o que o sistema faz, ou o TI ainda não sabe, vou colocar aqui, precisa saber hoje. Acho que esse é o recado principal. Tem que ter um diagnóstico aí, cara. E sobre o GRC-NFE, se você ainda não tem planos, eu vou colocar assim, pessoal, a gente está fazendo projetos diversos de GRC para DRC. O outbound é tranquilo, 8 semanas para go live é rápido. O inbound não. O inbound tem empresas, brincando aqui com vocês, tem empresas que já fizeram o inbound o estado da arte. 150% das notas que eles recebem são automatizadas. O fiscal não trabalha, ele só, na verdade, valida a amostragem de tão automatizado que está o inbound. E isso a gente sabe que é desenvolvido. E quando a gente fala de desenvolvimento, não é plug and play, não é só trocar, né? Não é um botão mágico via AI que transforma num DRC ou numa outra ferramenta que vocês comprarem. Eu queria complementar aqui, eu acho que é importante a gente falar da questão do GRC, porque é algo, né, que muitas empresas já endereçaram esse ponto, mas muitas ainda não, né? Então, tem a questão do GRC para o DRC, né? É uma migração / nova implementação, você não consegue migrar. Tem um custo da SAP, que a gente sabe qual é, que não é um custo baixo, e você tem alternativas que você pode trabalhar, né? E aí entra a gente aqui como fornecedora de solução, né? Então, os nossos clientes que têm os nossos produtos, tanto de outbound quanto inbound, já estão ou já serão impactados pela questão da reforma, e isso a gente vai liberar agora, a partir de agosto, já todos os nossos produtos com relação a isso. Então, eu acho que, como o Seco falou, né, a gente tem uma questão de cenário de atualização do SAP,
Então, a gente precisa ver o quão urgente e o quão crítico isso é dentro de cada organização e de cada empresa, né? Cada um vai estar num cenário diferente, e aí eu vou pedir depois para o Ale falar um pouquinho do cutover disso, porque além da atualização, a gente tem um trabalho grande de serviço para ser feito depois de atualizadas as notas técnicas, a configuração do SAP é complexa, mas quando a gente fala de outbound e de inbound, ter essa opção, né? A gente é uma opção hoje para os clientes da SAP, né, orientados pela SAP, né, e é por isso dessa parceria com a Numen também, para ter uma opção para a nota fiscal de inbound e outbound. Então, a gente hoje sabe o quão complexo mas a gente tem uma tranquilidade bastante grande, e aí estamos à disposição aí para poder discutir isso um pouquinho mais. E aí, Ale, queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga esse projeto e essa questão do cutover e do go live disso lá em janeiro. O nosso caso, a gente não usa o GRC. Não sei se isso é bom ou não, mas assim, porque também eu tenho mais um segundo projeto derivado desse. Então eu tenho mais um fornecedor para incluir aí no rolo. Um ponto que também você mencionou, Seco, que é muito importante, outros projetos que estão rolando e que, em teoria, chega ali na fase de teste em julho, até uma atualização de um ICMS, sei lá, qualquer coisa que eu faça, eu posso ter uma rejeição de nota. Então, assim, eu vou ter que justificar que aquele erro não é um erro, talvez eu não consiga, por compliance, mandar isso para a produção. Então, assim, tudo que você conseguir fazer antes é melhor. Também acho que julho eles vão tirar essa validação, essa rejeição. Atrasa, está muito aí, e é uma complicação. Mas falando de cutover, um ponto que pega bastante, né? A gente sempre simplifica, né, no cafezinho, o que é essa reforma? É só colocar uns tags na nota. Cara, vai muito mais além, né? A gente pensa que isso é uma pontinha do iceberg, mas é assim, se eu tenho uma ordem de venda que nasceu em dezembro, com todos os impostos de dezembro, se ficou para faturar alguma coisa em janeiro, como é que eu faço? Se eu faturei metade ali em dezembro, vai para janeiro. Vou fazer um repricing disso? Vou pôr outra data? Tecnicamente no SAP, né, essa pricing de SD, é um Excelzão, né? O que é o repricing? Repricing é você atualizar os preços e calcular todos os impostos para uma nova data de uma ordem de venda, né? Então, dezembro tinha talvez uma alíquota de imposto em dezembro, outra em janeiro. Falando de Bacardi, né, a gente tem muita pauta, né? A gente está no mercado do pecado aí. Bom, depende de como você interpreta, né? Pode ser psicólogo, pode ser outras coisas, mas assim, a gente é bem alvo de muitas mudanças, né? Então, esse cutover vai acontecer muito isso. Então, o time comercial vai ser também impactado. Cara, o que você vai entregar em dezembro, já cria a ordem de dezembro. Se for entregar em janeiro, provavelmente, cara, faça um safety stock lá no cliente e vamos criar essa ordem em janeiro. Aí você fala, mas comercial sendo impactado nisso? Sim. Ordem de compra também, mesma coisa. Se eu tiver que mexer numa ordem de compra, né, um imposto novo, por mais que não tenha uma apuração e pagamento, se eu mexo numa ordem de compra, pelo menos no Bacardi, na maioria das empresas, passa por uma reaprovação. Você pode mudar o valor total de uma nota, porque você incluiu ali R$1.000 a mais de um imposto, não bate mais o total da nota. Grandes varejistas, né, todo mundo aqui deve ser cliente deles, eles não aceitam uma nota fiscal da nossa empresa se os totais não batem. E aí, o total da nota não bate, tem um imposto novo, tiro. Então é mais do que só uns tags ali e talvez um possível ajuste no ECD, ECF. Então esse cutover vai acabar impactando a empresa toda. E assim, né, além do cutover, né, a gente tem a preparação do SAP, né, que é você criar um tax code, criar um novo IVA, mexer na sua J1B Tax, e o final de tudo isso é um impacto aqui na price. Então, você tem uma jornada grande. E aí, o Ale não tem essa preocupação porque ele já tem as ferramentas para testar isso. Mas quem não tem o processo automatizado de teste, como é que vai fazer? Né? Então, é isso, né? No projeto de implementação do zero, ou no projeto de upgrade, de atualização, todos aqui já tiveram a experiência de ter que criar a planilhinha lá de cenário de teste fiscal, com o CFOP, origem, destino, cliente, fornecedor, e executar aquele teste. Então, você imagina que o primeiro ano é um ano de teste, a gente sabe que muita coisa vai ser aprendida entre fisco e contribuinte e fisco, né? Então o ano que vem é um ano de muito aprendizado, mas a gente não opera
em janeiro de 2026 se a gente não preparar isso, mesmo não tendo alíquota, mesmo tendo alíquota teste, mesmo não tendo uma validação, mesmo não tendo uma apuração, se você não se preparar, não se antecipar, né, você vai ter esse gargalo lá na frente e vai impactar a sua área de compras, vai impactar a sua área de vendas, né? Então vai trazer esse impacto aqui. Só adicionando, eu antes de trabalhar na Bacardi, eu fui consultor CO, né? Sempre perguntavam o que era o FI, CO, que parecia tudo a mesma coisa. Mas, bom, eu conseguia explicar da forma seguinte: FI é a contabilidade externa, né? Tudo que é governo, banco e tal. CO é a interna. Então, por mais que esses tags, né, esses impostos vão para entidades externas, se você está preparado, tem uma solução robusta e parceiros bons também, você já vai ter isso no teu SAP, para a tua contabilidade interna. Então, o teu CFO, o teu diretor financeiro, o presidente, já pode começar a pensar, cara, peraí, isso aqui vai me impactar no meu cash flow. Isso vai ser meus impostos, esse vai ser meu novo líquido. Então, você consegue trabalhar essa externa, porque ela é mandatória, obrigatória, e a interna também, no geral, as empresas têm muitas coisas específicas, né? Um Excel ali do fulano A, do Beltrano. Então, tudo isso entra nesse assunto de reforma também, né? Mas eu queria que você falasse aquele exemplo que você contou para a gente da tributação do álcool. Como é que isso funciona e qual o impacto que isso tem aí no cenário também? A ideia também dessa simplificação, principalmente para a indústria de bebida, é uma equidade também, né? Por exemplo, a gente vende bebidas quentes, chamadas quentes, né? 40% de álcool. Obviamente, na maioria dos casos, a gente faz uma mistura, né? Então, esse álcool, obviamente, cai de 40%. E tem outros segmentos aí ao redor de 5% de um consumo bem massivo, ele tem alíquotas bem diferentes. Então, a gente está também tentando, né, aproveitar que está se revisitando um monte de coisas para ter uma equidade entre negócios, né? Eu falei algo muito específico aqui de Bacardi, tem muitas pautas e tudo mais, muitos regimes especiais de clientes para essa área também, mas para outros setores, né, que provavelmente há muitos de vocês aqui, abre também esse precedente, né, de falar, poxa, eu tenho um produto talvez nacional e o importado está me crucificando aqui, talvez chegue uma hora também de reavaliar, inclusive essa parte, né, política, de influências e tudo mais. Uma coisa que eu tava conversando muito é que tem muitos clientes que estão chegando para mim falando, não, mas hoje ainda não tem a solução completa da SAP. Por quê? Eu sempre falo de 4 características da solução para entregar a reforma, ou para entregar a NFE 5.0 se ela chegasse, para entregar o que for, a gente sempre precisa de 4 coisas. Uma é J1B Tax, a segunda é condições na pricing, então a condição que precisa aparecer nas ordens de venda e pedidos de compra. A terceira, ela aparecer numa J1B3N, ela tem que aparecer os impostos na nota fiscal. E a quarta é justamente mandar isso para mensageria, qual for. Aí eu posso mandar para a Solution, posso mandar para a DRC, posso mandar para qual for, só o GRC que não, porque a SAP já falou que não quer receber isso lá não. Mas eu tenho sempre 4 estágios da solução. E a gente sempre falava assim, 2 já saíram, as condições já saíram e a JB3N em si já saiu. E uma coisa que o Peroso falou muito bem é, se eu tenho um cenário que as minhas ordens de venda muito provavelmente vão ser impactadas, muito provavelmente não, vou colocar 100% de certeza vão ser impactadas, os meus POs, meus pedidos de compra também vão ser impactados. Tem uma coisa muito importante que é, o que eu posso fazer hoje? É isso que eu tenho que pensar. Hoje eu já poderia estar testando isso. Como que eu vou fazer esse repricing? Se é possível fazer esse repricing, que acho que esse que é o ponto principal. Acho que é importante, porque pode ser possível ou você tem que criar uma ordem nova, né? E se eu tenho que criar uma ordem nova, eu tenho um volume. Como é que eu vou criar isso? Vai ser via interface? Vai ser via robô? Vai ser como? Essa resposta, eu tô falando aqui para vocês, 14 de maio, ela já poderia ser pelo menos endereçada. É uma coisa que a gente está falando pouco, eu acho, no mercado SAP, porque estamos esperando da SAP a solução completa. Sabe o que falta da solução da SAP hoje? J1B Tags, a SAP já falou, se está se posicionando que não vai sair. Então não vai ser uma atualização de J1B Tags. Esse é um primeiro ponto. Vai ser via condições da VK11 e FV11, ali, mais tecnicamente. Não saindo J1B Tags, só falta uma coisinha. Exportação à mensageria. Só falta isso. Então eu já conseguiria aplicar, colocar nos meus cenários, tratar isso internamente, entender qual que vai ter IBS e CBS, porque isso vai ficar na nossa mão também. Consultores bons vão atrás disso, com certeza. E quando sai a nota da mensageria, esperado hoje, estou dando uma notícia para vocês de hoje, tá, pessoal? É exatamente de hoje.
21 de julho sai a nota da SAP de mensageria, exportando para a mensageria qualquer que for. Então, hoje já daria para, pelo menos, dar uma olhada nessa questão da repricing, acho que é importantíssimo, se é possível ou não, e até falar com o meu fornecedor de mensageria, falando, olha, 21 de julho vai ser a nota da SAP, você está preparado? Solution, vocês estão preparados? DRC está preparado? Porque a gente já vai conseguir testar algo, as empresas que estiverem preparadas vão conseguir testar algo talvez no começo de agosto. E você fala de teste, né? A gente sempre é muito simplista, né? Você fala assim, vou vender, venda parcial. Mas eu não sei se a minha empresa ela é bem sortuda, mas a gente pensa, cara, eu vendi em dezembro, cliente pede para devolver em janeiro. Essa minha pricing tá forte o suficiente para recalcular meus impostos de lá para trás? Eu mando subcontratação, recebo consumo, cara, tudo isso é uma loucura. Então, assim, a gente para pensar, tem muita coisa, tem sinistro parcial, cara, já aconteceu tanta coisa ali na Bacardi que daria para ficar aqui a tarde toda. E assim, né, a gente ainda tem a discussão, né, de ser um ano de teste, a gente ouviu falar muito disso. A SAP, ela tem participado de alguns fóruns, ela fez um webinar, a gente participou de um evento com ela, e ela não traz nenhuma informação profunda, né? Ela sempre tá, olha, vamos liberar nota, estamos vendo o que a gente vai fazer, a gente não sabe exatamente qual o impacto, a gente, né, gostaria que a SAP estivesse aqui conosco, não foi possível, até pela delicadeza do assunto. A gente fez um questionamento sobre split payment, né? A gente nem entrou nesse cenário, vai acontecer daqui 2 anos. O Lória falou na palestra dele aqui, pode ser opcional, que eu não sabia dessa informação. Eu falei, caramba, split payment opcional. Então, são algumas informações que a gente ainda não tem, né? Principalmente voltada para essa questão de interface com o fisco, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa, primeiro, entender qual é o cenário tecnológico que a gente está hoje, né, para ver qual o impacto, qual o esforço que a gente tem, mas tem um impacto diretamente voltado ao negócio, né, que a gente também está trabalhando, que é olhar o seu cenário atual e o seu cenário impactado pela reforma tributária com esses novos impostos no período de transição. Então, essa informação também ela é importante, né, num segundo momento. Primeiro, preparar tecnologicamente para você tá pronto para rodar o SAP, mas ter essa análise do negócio, olhando lá a controladoria, o que eu tenho, o que eu não tenho, para saber o meu impacto financeiro, quando eu tiver o split payment, o que isso acontece, qual é o impacto. A gente sabe ainda que o split payment tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas é um assunto que as empresas precisam se preocupar. Então, eu vejo ainda, né, muito especialista falando do assunto, né, e a gente precisa realmente entender qual é o impacto no nosso negócio. Como a Ale trouxe aqui, cada negócio vai ter um impacto diferente, vai precisar de uma ação diferente, vai precisar de um esforço diferente, né? E aí a gente participou de uma live com o pessoal da Serpro, que foi muito interessante, cara. Então, o pessoal trouxe lá um mock-up do sistema, já recebendo os documentos fiscais, né? Porque eu acho que a grande mudança, e hoje, né? Qual é o evento mais importante que a gente vai ter hoje dentro da área fiscal? É o documento fiscal, né? Tanto de entrada quanto de saída, ele vai direcionar tudo, é ele que vai dar diretriz para tudo. Então, primeiro, a Serpro já mostrou o investimento que ela está fazendo, né? Ela chama de nuvem soberana, é uma nuvem de investimento próprio no Brasil, não pode estar fora por essa questão legal. Tem ainda alguns questionamentos relacionados à segurança, né? Uma pergunta lá, como é que fica a segurança? Não, isso está tranquilo, mas a gente não viu nada, a gente não sabe, porque toda a informação está no mesmo portal, né? E eles falaram de mais de 70 bilhões de transação por ano, dando aí, em média, 200 milhões de transação por dia. A gente já tem mais ou menos isso, né? Acho que um volume menor, né? Até porque a gente tem menos
documentos legais, né? Nós vamos ter novos documentos hoje, já transitando na Cefaz descentralizada, mas isso vai ter uma centralização. Então a gente não sabe também qual é o impacto que isso vai ter no ambiente do governo, né? Então isso é algo que a gente se questiona. Contingências também, né? Porque hoje São Paulo vai para Rio Grande do Sul, né? Daqui vai para lá, um ambiente único, Mas eu vejo que o Brasil, para isso, ele é muito bem preparado, né? Assim, isso a gente sente muita segurança nessa parte aí da recepção financeira do governo, né? E aí, né, isso vem de encontro com a sequência desse processo, né? E aí a gente tem as obrigações acessórias hoje convivendo nesse período de transição, que vai diminuir, né? PIS e COFINS acaba ano que vem, vai diminuir, mas a gente tem a validação dos outros impostos, né? Como é que a gente vai fazer com o CBS? Como é que a gente vai fazer com o IBS? Como é que a gente vai fazer com o IS? Por quê? Porque quando você mandar essa informação para o fisco, ele vai lá tributar, vai calcular e vai falar, olha, esse seu cenário aqui que você está me dizendo que é esse montante de imposto, eu estou entendendo que esse montante é diferente. Então, se você não tiver uma base para poder conferir, para poder validar e para fazer a sua apuração, para poder ter um contraponto do governo, isso vai ser um ponto extremamente relevante, porque isso vai entrar num lugar onde você vai ter uma câmera arbitrária, você vai ter que decidir o que está certo, o que está errado e justificar tudo isso, né? Então eu vejo um impacto muito grande no processo das empresas, mas isso não é uma preocupação para janeiro de 26, né? É uma preocupação um pouco mais para frente aí. E até internamente na empresa, né? Alguém externo calculou um número e você passa isso para uma matriz, assim, falando, não sei, ele calculou e é isso. Alguma forma você vai ter que arrumar esse número e falar, cara, tá confiável esse número, essa foi nossa operação e é isso que a gente tá mandando para frente. Então tem que ter uma ferramenta, não dá para colocar num Excel ali e achar que você, né, ou confiar cegamente na entidade de governo, né? Depois eu vou trazer mais informações técnicas, mas eu queria ouvir do Seco aí, até na questão de educação, como é que você tá vendo a preparação tanto do time de consultoria, né, que eu acho que vai ser uma demanda muito grande que a gente vai ter nos próximos meses, como do lado do cliente lá, o time de TI, que tem os consultores de FI, CO, MMSD, e até a questão dos key users. Como é que você está vendo isso aí, dando com essa questão, com essa iniciativa de educação? É o que eu tô vendo no meu dia a dia agora, né? Eu brinco que meu assunto é reforma tributária. Eu tô sempre falando muito, provavelmente, com a TI de vocês, falando, olha, tem que se preparar, esse recado que eu tô passando aqui, eu tô tentando passar para todos, mas eu vejo em 3 níveis, então. 3 níveis do que eu tô vendo. A TI das empresas, ela ainda tá... Eu acho que ela não sentiu o calor ainda, sabe, da reforma tributária. Pelo menos, na minha opinião, a maioria da TI. Eu entendo que talvez alguém levante a mão, não, eu tô sentindo fogo pegando. Mas eu entendo que a maioria não está, tá? Eu falo... Eu brinco muito, já brinquei bastante com o Stefano, que eu falei com o TI esses dias, acho que faz 1 semana e meia, eu falei, olha, você já está preparado? Tem a questão do GRC, esse mesmo discurso que eu falei com vocês hoje, e ele falou para mim assim, CIO, falou para mim assim, Seco, eu não acredito que vai entrar não. Eu falei, vai entrar o quê? Desculpa. O que vai entrar que eu não entendi? A reforma. Eu acho que não vai entrar não em 26. Eu falei, mas... calma, beleza. Você tá apostando tudo nisso? Você não vai fazer nada, a carreira inteira você vai estar apostando nisso? Então TI eu acho que falta entender um pouco mais desse calor, né? Sabe? Entender um pouco mais. Claro que a minha empresa ela ajuda nisso, a gente ensina muitos consultores no mercado, tanto TI quanto TI das empresas, quanto os consultores, nesse o que fazer. Então a gente está passando bastante esse recado e a gente está entrando, até para vocês entenderem, o que a NT está falando, nota técnica Cefaz, entrando qual a nota SAP que responde a essa questão, o que ela faz no sistema, então a gente está entrando bem tecnicamente nesses pontos. Daí eu tenho mais 2, né? Consultores e usuários. Os usuários fiscais, que vocês estão aqui, vocês estão muito à frente. Eu acho que vocês têm um papel fundamental de passar esse calor para a equipe de TI de vocês. Por quê? Porque vocês sabem que vai pegar fogo. A gente está falando aqui, você vai poder falar, pô, eu fui num evento, no Tech Summit, 11 horas, teve um evento da Solutio, que falou que vai pegar fogo, a gente não está falando sobre isso, o pessoal da Bacardi, o Alexandre falou que vai ter que testar, a gente não tem automação de teste, esse tipo de coisa tem que ser falado. Então, eu tô vendo os usuários fiscais, meus usuários fiscais, muito mais preparados e tentando passar as temperaturas, tanto para a TI, vou colocar TI Brasil, e a TI Brasil vai ter esse foco de passar para a TI global em alguns clientes grandes. E, finalmente, os consultores.
Pessoal, eu sempre falo, né, que a gente tem até dezembro para fazer isso acontecer. A gente pode sofrer no caminho, mas janeiro tem que entrar. 1º de janeiro é a data limite. Eu brinco assim, quando você vai na feira, e tá na feira é maravilhoso, né? Minha filha come muito banana prata, então eu tô sabendo de feira agora. Eu vou na feira e tem banana prata sobrando no mercado. Não é o caso exatamente, mas hoje tá sobrando consultor. Ninguém ainda tá começando reforma, tem poucas pessoas, beleza. Eu escolho os melhores consultores ali da prateleira a um preço ok. Conforme vai passando, começa a faltar. E quando começa a faltar, você vai pegar aquela banana prata. Banana prata vai ser o exemplo hoje, fazer o quê? Lá ele. A banana prata mirradinha, cansada, apanhada pelo tempo, sabe? A um custo, qual o custo? Caríssimo. Preço da o boa, quilo né? fica o quê? Pra quem sabe, né? Pra quem sabe da feira, sabe como é. O tomate começou a faltar, é aquele tomate piorzinho, cansado, abatido. O consultor, nesse caso, né? Mas, o consultor abatido, digo o consultor que não tem o conhecimento necessário, tá bom, pessoal? Mas... acho que até pegando um gancho nisso, acho que é importante, né, a gente falar também do time fiscal, né? Por quê? Porque o time fiscal, e aí, o que ele faz? Porque o dia a dia não deixa de existir. Ele continua acontecendo, tendo as mudanças, tendo atualização, tendo o regime especial, tendo a tributação mais justa, menos justa para o tipo de álcool que ele vende, e tem a questão da reforma tributária, né? E como é que esses times estão se preparando para isso, né? Qual é o foco que esse time vai dar, para onde ele está sendo direcionado? Então, a gente tem visto e tem ajudado muitas empresas nessa questão também, né? De falar para as empresas, daqui o seu dia a dia que a gente cuida para você, a gente sabe como fazer isso, a gente faz isso bem e a gente cuida do seu dia a dia e vai focar na reforma tributária. Né? A gente tem os nossos especialistas de reforma também, podemos apoiar você na reforma tributária, mas isso aqui que está tomando o seu tempo, né, e que não te traz um valor agregado lá na frente, né, deixa que a gente cuida para vocês. Então, a gente tem essa preocupação também hoje de, além de trazer tecnologia, né, conhecimento tecnológico, ferramenta, aceleração, é trazer esse suporte para os times fiscais na questão de mão de obra. Né? Então, eu acho que esse é um outro ponto importante, porque às vezes você não vai conseguir treinar, às vezes você não tem headcount para contratar, então essa é uma outra preocupação que a gente tem e que a gente quer trazer para os times fiscais, né? Poder ser um braço fiscal dos nossos clientes, né? E participar disso. Eu queria falar mais um pouquinho aqui, voltar para a questão de tecnologia, né? E aí tem a questão de levar as informações para o fisco e tem as questões de split payment. Né? Então, o governo vai liberar as APIs para a gente poder fazer esses consumos. Ela, inicialmente, serão gratuitas, mas ela terá um custo mediante ao volume que você consome aquela API. Por quê? Porque isso vai consumir capacidade computacional do fisco, né, da Serpro. Então, eles vão liberar essas APIs, não existem ainda, eles estão em desenvolvimento. Então, o ano de 2026 é um ano de desenvolvimento de API, de tecnologia, para você poder se conectar com o fisco e comunicar e trazer as informações e olhar. Mas ela pode ter um custo, que esse custo é baseado no consumo que você vai utilizar. Né? Pessoal, a gente tá chegando no fim aqui. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. A gente vai colocar só o fone aqui para poder ouvir vocês. Só um segundinho. Você ligar ele? Tá ligado já? Tá. Alô, alô. Alô, alô. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Parabéns aí pelo tempo, pessoal. Muito boa a apresentação. Eu sou o Ronaldo da Novo Nordisk, sou gerente de sistemas lá. Eu gostaria de saber um pouco mais do Alexandre sobre essa mudança, né, de ter implementado automação em testes. Se você puder abrir um pouco o que você usou de tecnologia, se você testou, teve falhas aí em algumas que você não usou e acabou fazendo a sua escolha, abordar um pouco mais nessa linha e como esses testes no SAP e outros sistemas que se conectam no SAP também está te ajudando. Na verdade, o nosso problema foi não ter headcount. Então, a Bacardi passou por um momento de reestruturação, atingiu todas as áreas, e a gente, assim, o normal da empresa tem muita gente nova. Então, a Bacardi dá muito primeiro emprego para as pessoas e tudo mais, e a gente sabe que
conhecimento, essa passagem de conhecimento é uma coisa, né, os desafios que a gente tem hoje. A gente tem muita informação rolando por aí, mas a qualidade da comunicação sempre é muito baixa. Então a gente começou do jeito mais arcaico possível. Então assim, comece, depois melhore. A gente fez um RPA em VBA, cara, um Excel. E aí, por quê? Porque tinha clientes, para você ter uma ideia, a gente tem clientes que a gente paga impostos com base no peso da carga. Olha só. Então assim, tem que desenvolver um monte de Z ali nas pricings e tal. E aí começamos a notar que tinha um monte de exceção. Ah, vem de São Paulo para cá, para lá, para cá, para lá. E esse negócio começou a tomar corpo. Então foi uma ferramenta bem simples no começo. A gente foi migrando um pouco para Power Automate. Te digo que não se bloqueie pela ferramenta. Tenha sempre o seu destino como um foco mesmo, assim. Mas a gente começou a testar coisas simples. Fluxo de venda até a nota, ver se a nota foi aprovada, não foi, que erro, qual o preço que deu. E no final das contas, a gente gerou um monstro lá, um monstro. Eu faço teste de transferência, intercompany, compra, venda, drawback, suframo, tudo. Então, o que que acontece, né? Eu tenho um time fiscal aqui no Brasil muito reduzido. Time comercial, então, eu não posso parar o cara, falar, você pode fazer uma venda aqui de teste? Você tá louco. Então, a gente, claro, né, teve que investir um tempo, um pouco de grana, né, e pessoas ali, falar, cara, o que você faz? Eu clico aqui, vai ali, e fizemos esses fluxos. E no final das contas, né, em macros aí, a gente não tem tantas end-to-ends na empresa, o que a gente tem muita variável no meio do caminho. Coloca isso no Excelzão e o RPA vai lá e faz. Então, financeiramente foi algo barato, permitiu até quando a gente trocou a solução fiscal, que era um monstro também, né? A gente acabou testando toda a empresa em questão de um dia. E aí falou, cara, isso aqui, o esperado era isso. Tá. Cara, acabou. Só fizemos um refresh do SAP para qualidade e só alegria. Pessoal, mais alguém? Bom dia, Oi, tudo bom bem? dia. Eu queria perguntar para o João, que ele falou sobre a J1B Tax, né? Como é que fica o SAP, que os impostos novos não entram necessariamente nela. Eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais como vai ficar isso, né? Vão ter que ser criadas novas tabelas para manutenção dessas alíquotas, como é que vai ficar os novos tributos no contexto de cadastro, né, deles no novo SAP, que a SAP está trazendo para aí. Você é de TI, desculpa, ou fiscal? Não, eu sou usuária. Eu sou key user do projeto que a gente está fazendo de implantação do S4 agora. Não, muito bom. Então, eu estou muito nesse mundo. Eu tinha uma expectativa, acho que essa é a questão maior, né? O mercado inteiro, todos nós tínhamos uma expectativa do quê? Usamos J1B Tax no nosso dia a dia, vai entrar 2 tabelinhas adicionais ali, talvez 3, porque a IBS municipal é estadual, e eu vou cadastrar maravilhosamente, vai funcionar e tudo mais. Eu estava com a expectativa, acho que é a mesma que todos nós aqui. Ontem eu tive a notícia, entrando, para quem tem para quem sabe, a SAP tem um portal que ela só fala de reforma tributária. Chama Workzone de reforma tributária, digamos assim. E lá dentro, um cliente perguntou, quando saem as notas da J1B Tax? Acho que foi maravilhoso, né? E aí? E as notas da J1B Tax? Quando vai sair? Que legal, né? Que tá rolando. E teve uma resposta bem categórica que a J1B Tax, pessoal, tudo que eu falo aqui é um disclaimer muito importante. Até hoje, né? Eu tô falando de pessoa física aqui, eu tô parafraseando o que a SAP falou, pelo amor de Deus, tá? Não é pra me depois bater em mim na rua, pelo amor de Deus. Não, a gente vai postar isso aí depois e marcar a SAP ainda. Tá gravando ainda. Não pega essa citação, por favor. Essa daqui que eu vou falar agora. Mas parafraseando, que eu não lembro exatamente o que a pessoa falou. Olha, J1B Tax é uma jabuticaba brasileira, só tem aqui. E a partir da reforma, vou colocar, vai ficar um pouco mais global. Como funciona, por exemplo, eu vou chutar um país aqui, Estados Unidos, rápido. Estados Unidos eu cadastro um IVA numa condição chamada MWST e boa. Eu não faço mais nada, eu não tenho uma J1B Tax nos Estados Unidos. Então, essa foi a impressão que eles passaram, que IBS e CBS não terão um cockpit fiscal como a J1B Tax para o cadastro. O que vai acontecer então? Muito provavelmente, né? Isso é a informação que a gente tem, tá bem básica ainda, né? Não é um posicionamento oficial. O que eu prevejo os consultores, eu vou colocar a TI, ela vai ter que colocar as tabelas de exceção manualmente numa condição que hoje seria ICVA para ICMS, por exemplo. Então, esse trabalho que a J1B Tax faz um pouco automatizado, o consultor, tanto MM quanto SD, ele vai ter que fazer isso, vou colocar manualmente. Mas vai funcionar, é isso que eu não tenho dúvida nenhuma, vai funcionar. Mesmo assim,
É um problema. E aí, né, só o desafio que vai ser, né, ter o consultor com esse conhecimento por ser algo novo, né? Então, acho que é um desafio bastante grande. E aí, para a gente finalizar, Seco, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pro nosso público. Pessoal, eu ia até falar do DRC, né? Pessoal, sobre reforma tributária no geral, tá um perigo. Não deixem de atualizar, não deixem de correr com isso, porque o perigo iminente de eu ter problemas em homologa, ter problemas em outubro com a recepção e ter problemas em janeiro com o faturamento. Então corram com isso hoje. Hoje é a prioridade número 1 de vocês. Ale, sua mensagem. Cara, eu tenho 2 mensagens. Eu acho que a primeira é: tenha um bom parceiro e uma boa solução. Isso já vai te garantir um sono. E eu li uma frase ontem que diz que você não precisa de mais tempo, você precisa de prioridades. Então, monte a prioridade conforme aqui o Seco está falando, que isso é realmente prioritário. Pessoal, eu queria deixar aqui como mensagem final, né, ontem eu ouvi lá no stand, né, que a gente teve o bug do milênio, a gente está no bug fiscal agora, né, achei bem legal esse termo, vou começar a usar, e eu entendo que o time fiscal está num nível diferente do que os outros times das empresas. Então, é extremamente importante que vocês levem e disseminem esse conhecimento para o restante da empresa. E conte, como a Ale falou, conte com parceiros especializados, né? A gente está aqui, nosso time de especialista está lá fora, né? Nós, o time do Seco também. Então a gente está aberto aqui para tirar dúvida, para bater um papo, para trocar uma ideia. Qualquer coisa que vocês tiverem, que vocês julgarem, que acharem importante, que tiverem dúvida, passa lá, conversa com a gente. A gente está com o nosso time de especialista aí, tá bom? Então quero agradecer mais uma vez a todos aí a atenção, aos nossos amigos aqui, o Ale e o Seco, e estamos à disposição de vocês aí, tá bom? Muito Valeu, obrigado. pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.